Estamos chegando ao nosso 10º mês de existência do grupo de leitura coletiva e é possível estabelecer uma filmografia dos livros que nós vimos, né? O primeiro livro abordado foi em 1984, do George Orwell, e eu conheço 3 filmes sobre ele. Orwell escreveu em 1948, publicou em 49, nos anos 50 já tem um filme disponível livre pela internet. E a última versão foi feita nos anos 80, é uma versão que não é livre, mas que se pode ver alguns fragmentos disponíveis pela web, né? Depois dele veio o Quarto de Despejo. Eu não conheço nenhum filme sobre Quarto de Despejo, mas há um documentário bastante interessante e uma produção de diversas matérias sobre a autora e sobre a confecção do livro. Depois disso nós vimos com Dom Casmurro. Existem várias adaptações muito mudadas, muito modificadas, em versões de filmes únicos, e há o famoso episódios, né, a série sobre Capitu, também adaptada, parece mais um teatro filmado, mas há registro deles. Depois nós fomos para Flores para Algernon. Flores para Algernon, que é um conto dos anos 50, se transformou num romance no início dos anos 60, e nos mesmos anos 60 foi produzido um filme que também está livre pela internet, pelo YouTube, né? E uma outra versão também disponível nos anos 80, com atores diferentes. Essa eu acho mais madura e mais detalhada e mais próxima do que é realizado no próprio livro, né? Menos editado, talvez, o conteúdo do próprio livro original. Depois de Flores de Algernon, nós fomos para o Processo. O Processo, que eu conheça, tem 3 filmes relevantes sobre ele, deve ter muito mais. Um filme que eu não assisti, mas que soube da existência, que o Orson Welles fez, né, que é uma abordagem surrealista de O Processo. Eu acho lá, em alguns momentos, o ambiente muito exagerado para representar aquilo que o Kafka fez, mas é uma coisa interessante, é um grande diretor. E a versão mais recente, envolvendo o Anthony Hopkins como o clérigo que conversa com o K, né, no final do filme, também disponível livremente aí pelo YouTube, né? Depois nós passamos para O Admirável Mundo Novo. Também existem algumas versões de filmes sobre o Admirável Mundo Novo, uma versão dos anos 80, relativamente interessante e próxima do que tem o enredo, que é retratada pelo Admirável Mundo Novo. Há outras versões, né? Mas é interessante contar. E agora nós vamos para Uma Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, que há uma versão lá do Kaufman, né, que desconta muito a questão filosófica, a questão da própria literatura grega, né, e da literatura russa do final do século XIX, mas do ponto de vista de enredo, de acontecimentos entre os 4 personagens principais, ela é mais próxima dos acontecimentos, né? Então, esse espaço gostoso aí de discussão de humanidades a partir da literatura oferece também uma série de experiências em termos de filmografia que vale a pena acompanhar. Um abraço a todos, até as próximas.